Evangelho, quinta-feira da 23ª semana do Tempo Comum, hoje festa da Natividade da Beatíssima Virgem Maria. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Livro da origem de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó. Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Farés e Zara, cuja mãe era Tamar. Farés gerou Esrom, Esrom gerou Arã, Arã gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão. Salmão gerou Boaz, cuja mãe era Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe era Rute. Obed gerou Jessé, Jessé gerou o rei Davi. Davi gerou Salomão, daquela que tinha sido a mulher de Urias. Salomão gerou Roboão, Roboão gerou Abias, Abias gerou Asa, Asa gerou Josafá, Josafá gerou Jorão, Jorão gerou Osias, Osias gerou Joatão, Joatão gerou Acais, Acais gerou Ezequias, Ezequias gerou Manassés, Manassés gerou Amon, Amon gerou Josias, Josias gerou Jeconias e seus irmãos no tempo do exílio da Babilônia. Depois do exílio da Babilônia, Jeconias gerou Salatiel, Salatiel gerou Zorobabel, Zorobabel gerou Abiúde, Abiúde gerou Eliaquim, Eliaquim gerou Azor, Azor gerou Sadoc, Sadoc gerou Aquim, Aquim gerou Eliúde, Eliúde gerou Eleazar, Eleazar gerou Matã, Matã gerou Jacó, Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. E antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo e, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo de seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta: eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus está conosco. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quinta-feira da 23ª semana do Tempo Comum, hoje festa da Natividade da Beatíssima Virgem Maria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje com grande alegria a Santa Liturgia celebra o aniversário de Nossa Senhora. Esse é o dia que a Igreja reservou para cantar louvores a Deus pela alegria do nascimento da Beatíssima Virgem Maria. Quem teve a oportunidade de acompanhar a novena da Natividade de Nossa Senhora com os textos propostos das orações e dos escritos de Santo Aníbal Maria de França, pôde conhecer um pouco mais a beleza dessa celebração e as profundas reflexões que Santo Aníbal nos trouxe a respeito dos méritos, das glórias, da dignidade da Santíssima Mãe de Deus. Ainda que a Igreja estabeleça a festa litúrgica por volta do VII século no Ocidente e do VI século no Oriente, o conteúdo celebrativo dessa festa é comemorado, reconhecido e vivido pelos cristãos desde o primeiro momento do cristianismo. Tanto que hoje eu trouxe para dividir com vocês os textos de Santo Afonso, onde no 1700 ele faz um grande apanhado, um grande estudo teológico dos teólogos daquele momento que recuperam todos os escritos antigos a respeito da honra prestada pela Igreja à Natividade da Beatíssima Virgem Maria. E praticamente os escritos se polarizam sobre duas realidades que nós conhecemos bem, que são celebradas desde o início do cristianismo. A Virgem Maria, cheia de graça
e a medianeira de todas as graças em nosso favor, em favor da salvação dos homens. E ele vai dizer que a celebração da festa da Natividade de Nossa Senhora faz ecoar no nosso coração a alegria desses dois grandes tesouros. E ele começa então a falar a respeito dessas duas graças que nós recebemos por meio de Maria, que o Senhor concedeu à Beatíssima Virgem Maria e por meio dela em nosso favor. Então, vamos ouvir daqui a pouquinho esse texto de Santo Afonso e vamos ouvir também um escrito que leio de maneira veloz para vocês a respeito, ou melhor, de Padre Antônio Vieira, falando sobre a festa da Natividade. São palavras tão delicadas que nos mostra como a Virgem Santíssima está presente em favor de todos. Poderíamos dizer que esse texto de Padre Antônio Vieira se encontra com as considerações que nós vamos ver sobre a medianeira de todas as graças. Escreve assim, Padre Antônio Vieira: Pois bem, quereis conhecer a Santa Mãe de Deus? Perguntai aos enfermos, para que nasce esta celestial menina? Dir-vos-ão que nasce para a Senhora da Saúde. Perguntai aos pobres, e dirão que nasce para ser por eles a Senhora dos Remédios. Perguntai então aos desamparados, e dirão que nasce para ser a Senhora do Amparo. Perguntai aos desconsolados, e estes dirão que nasce essa pequena menina para ser Senhora da Consolação. Perguntai então aos tristes, e dirão que nasce para ser a Senhora dos Prazeres. Perguntai aos desesperados, e dirão que nasce para ser a Senhora da Esperança. Os cegos lhe dirão, ela nasceu para ser a Senhora da Luz. E os discordes, com um coração ainda agitado, desejando a paz, dirão, nasceu para ser a Senhora da Paz. Os desencaminhados, que se encontram transviados na vida, dirá, nasceu para ser a Senhora da Guia. Aqueles que estão cativos dirão, nasceu para ser a Senhora do Livramento. Os cercados dirão, ela nasceu para ser a Senhora da Vitória, para nos arrancar das mãos dos inimigos. Dirão os pleiteantes que nasceu para a Senhora do Bom Despacho. E os navegantes não terão dúvidas, para ser a Senhora da Boa Viagem. Os temerosos da sua fortuna e da sua sorte na vida dirão, nasceu ela para ser a Senhora do Bom Sucesso. Os desconfiados dessa vida e temerosos do dia que há de vir da morte dirão, não, nasceu para ser a Senhora da Boa Morte. Os pecadores, todos os pecadores, dirão a uma só voz e em coro, nasceu para ser por nós a Senhora da Graça. E todos os seus devotos, juntos que por tantos outros nomes a honraram nesta vida, erguerão a voz e dirão, com a alegria no coração, eis que esta menina nasceu para ser a Senhora da Glória. E se todas essas vozes se unirem em uma só voz, dirão que nasce para ser a Mãe de Jesus, a Mãe de Deus. Só esse texto de Padre Antônio Vieira já bastaria para a nossa meditação de hoje, que é de uma delicadeza incrível. E me emociono quando leio, porque vou vendo aqui todo o nosso Brasil, como Nossa Senhora, na nossa pátria, é amada sob esses títulos, de Minas Gerais ao interior do Nordeste, ao sul do Brasil e ao Centro-Oeste. Todo o nosso país conhece os diversos títulos e nomes de Nossa Senhora a partir das necessidades reais que esse povo vive. E quando dizemos que é a Senhora Aparecida, aquela que nasceu para ser a mãe, a padroeira do Brasil,
faltou acrescentar essa expressão, esse título, no texto de Padre Antônio Vieira, que nós podemos acrescentar com muita propriedade. E nós, quando olhamos o nosso Brasil, nós que estamos na terra de Santa Cruz, dizemos: essa menina nasceu para ser a mãe Aparecida, a padroeira do Brasil, a senhora do nosso povo, o amparo da nossa terra, aquela que veio para nos cobrir com seu manto, aquela que traz sobre si o estandarte e o esplendor da cruz e que marcou o céu com uma cruz para nos levar para lá. Toda vez que olhamos o céu e pensamos na Virgem Maria, vemos no seu manto o Cruzeiro do Sul que resplandece e recordamos-nos que ela é aquela que nos conduz no caminho que nos leva através da porta estreita da cruz. É aquela que nos conduz para que possamos abraçar a cruz cotidianamente e vivendo e amando o seu Filho, com ele permanecermos na glória. Maria Santíssima é aquela que conduz a história de toda a humanidade para junto de seu Filho. E olha que bonito, hoje nós temos entre toda a genealogia de Jesus, que foi lida na primeira parte do Evangelho, e que vem até José, que entrega a Jesus a dinastia davídica, ou seja, a herança do rei Davi. Ali entra a Beatíssima Virgem Maria, e que recebe, naquele momento, o anúncio do anjo. E poderíamos dizer que é a partezinha mais humilde de todo Israel, escolhida pelo Senhor para receber tamanha dignidade. E ela nos entrega tudo aquilo que Deus preparou ao longo da história da salvação, toda aquela sucessão das gerações do povo de Israel, em que o Senhor foi confirmando sua promessa e realizando o plano de salvação. Eis que vem entregue nas mãos de Maria Santíssima. Eis que o Senhor cumpre o que foi declarado a todas as gerações no seio da Virgem Maria e nos entrega o Salvador. Olha a dignidade da Santa Mãe de Deus, que recebe nas mãos a história de toda a humanidade. Na sua humanidade recebe a história de todo o gênero humano e entrega a Deus a resposta de amor que os nossos primeiros pais não conseguiram entregar. Escreve Santo Afonso: inegavelmente foi a alma de Maria a mais bela que Deus criou. Depois da encarnação do Verbo, foi esta a obra mais formosa e mais digna de si, feita pelo Onipotente neste mundo. Uma maravilha, enfim, que só é excedida pelo próprio Criador. Por isso, não desceu a graça em Maria gota a gota, como normalmente desce sobre a vida dos santos. Desceu, ao contrário, tal como chuva sobre o velo. Semelhante à lã do velo, sorveu a Virgem com alegria toda a grande chuva da graça de Deus, sem que se perdesse uma única gota. Enquanto a santidade, quanto a graça do Senhor a nós vai sendo dada de gota a gota, a Beatíssima Virgem Maria, ela foi dada por inteiro. Era-lhe, pois, lícito exclamar: na plenitude dos santos está a minha morada, Eclesiástico 24. Olha que bonito. Isso significa, conforme a explicação de São Boaventura, possuo em sua plenitude o que só em parte possuem os outros santos. Maria tinha a possibilidade de declarar isso. Quando alguém é eleito por Deus para um cargo, recebe não só as disposições necessárias, mas ainda os dons precisos para exercê-lo dignamente. Ora, em vista da escolha de Maria para Mãe de Deus, convinha certamente que o Senhor, desde o primeiro instante, a adornasse com uma graça imensa,
superior em grau a todos os outros homens e anjos, pois tal graça tinha de corresponder à imensa e altíssima dignidade a qual o Senhor a elevaria. Assim concluem todos os teólogos com São Tomás de Aquino. A Santíssima Virgem, diz ele, foi escolhida para ser mãe de Deus e, para tanto, o Altíssimo capacitou-a certamente com sua graça. Antes de ser mãe, foi Maria, por conseguinte, a adornada de uma santidade tão perfeita que a pôs à altura dessa grande dignidade. Já em outra passagem da Suma Teológica, São Tomás de Aquino escreve que Maria é chamada a cheia de graça, mas não tanto por causa da graça propriamente, porque a não possuía na suma excelência possível. Também em Jesus Cristo, diz São Tomás de Aquino, a graça habitual não foi suma, isto é, de tal forma que o poder divino a não tivesse podido fazer maior em absoluto. Ele vai explicar agora. Foi, entretanto, suficiente e correspondente ao fim para qual a divina sabedoria a predestinara. Digo, para a união da santa humanidade com a pessoa do Verbo. Disso a razão nos dá o mesmo doutor quando nos explica. Olha agora. Tão grande é o poder divino que, por mais que conceda, sempre lhe resta a dar. Estão percebendo? Por que ele fala que não foi plena? Porque tão grande é o poder divino que, por mais que conceda, sempre terá mais a ser dado. Por si só, é a criatura muito limitada em sua natureza, em sua natural receptividade e, ao mesmo tempo, capaz de ser inteiramente acumulada. Então, a criatura, nós não somos capazes de receber tudo que o Senhor tem a nos oferecer, toda a graça que Ele tem a nos oferecer. A receptividade não suporta receber tudo de uma vez. Entretanto, é sem limites a faculdade com a qual Deus capacitou a criatura de obedecer à divina vontade, podendo Deus, então, aumentar-lhe a receptividade e cumulá-la de graças sempre maiores. Olha que coisa linda! A faculdade de obedecer com a qual o Senhor revestiu o homem no ato da criação, permite ao homem receber da divina vontade um aumento sempre maior da receptividade da graça. E desse modo, a cada ato de obediência, o Senhor vai participando mais e mais e mais e mais e mais e mais e mais de sua graça em nós. Olha que tesouro é a obediência, meus irmãos. Olha que tesouro é a obediência. De fato, o vaso, por maior que seja, não é capaz de conter toda a água que sai da nascente de um rio, né? E a nascente será sempre muito maior do que a capacidade do vaso em conter. Mas se por meio da obediência o Senhor vai tornando esse vaso sempre maior, sempre mais capiente, sempre mais água da nascente vai permanecendo dentro dele, sem que nenhuma gota dessa água se perca, como é o caso da Beatíssima Virgem Maria. Então que pela obediência e a humildade o Senhor vá alargando isso em nós, vá aumentando essa capacidade em nós, modelados pelas mãos de Maria e cuidados por ela para que nenhuma gota dessa torrente de graça do Senhor se perca na nossa vida. Deus quer conceder graças muito maiores do que aquelas que já nos concedeu até hoje. E Ele cuida para que isso aconteça e deseja ardentemente. Oh, meu irmão, que coisa maravilhosa essa que São Tomás de Aquino está dizendo para a gente agora, hein? Nossa! O mesmo quis expressar Isaías ao dizer que nos tempos futuros se havia de elevar o monte da casa do Senhor, sobre o vértice de todas os outros montes e de todas as nações, havia de correr a ele para receberem
as divinas misericórdias de Deus. Sobre o que nos dá São Gregório a seguinte explicação: o monte que se eleva sobre os outros montes é Maria, a qual ultrapassa a todos os santos. São João Damasceno, grande amigo da Virgem, escreve: a montanha que Deus quis escolher para a morada, no Salmo 67, é Maria Santíssima. Maria chama-se, por isso, cipreste do Monte Sião, cedro do Líbano, oliveira, mas oliveira especiosa, eleita, mas eleita como o sol. De São Bernardo, ouvimos o mesmo com as belas palavras: não convinha a Deus outra mãe que não Maria, e a Virgem Maria não convinha outro filho senão Deus. E falando agora sobre a medianeira de todas as graças, escreve Santo Afonso essas palavras: temo-la no sublime ofício de medianeira dos homens, que foi confiado a Maria desde o princípio de sua vida. Já antecipadamente este ofício reclamava um cabedal de graças maior que o concedido a todos os homens. A gente acabou de falar disso, né? Sabemos todos que os teólogos e santos padres atribuem geralmente a Maria esse título de medianeira, por ter ela, com sua poderosa intercessão e mérito de congruência, obtido a salvação de todos, proporcionando ao mundo perdido o grande benefício da redenção. Dissemos mérito de congruência, muita atenção a isso. Por quê? Porque só Jesus Cristo é nosso medianeiro por via de justiça e por mérito de dignidade. Para tanto, conferiu seus merecimentos ao Eterno Pai, que para nossa salvação os aceitou. Maria, ao contrário, é medianeira de graça por via de simples intercessão e de mérito congruo, ou seja, ofereceu, como diz os teólogos de São Boaventura, seus méritos pessoais pela salvação de todos os homens. Olha que coisa linda! A mãe entrega o que tem pela salvação de seus filhos. Então ela ofereceu seus méritos pessoais, e olha que não são poucos, hein? Os méritos de Nossa Senhora, se pensamos naquilo que acabamos de falar, ou seja, que por meio da obediência e da humildade, Maria Santíssima recebeu sempre a abundância na direção da plenitude da graça de Deus em seu favor, aquela que é cheia de graças permaneceu, e o Senhor foi concedendo graças sempre e ainda maiores à Beatíssima Virgem Maria, sem que nada se perdesse. Então olha quantos méritos da obediência e da humildade da Beatíssima Virgem Maria que ela uniu aos méritos do Filho, que ela ofereceu junto aos méritos de Jesus pela nossa salvação. Por isso é medianeira. E você faz o mesmo pela salvação da sua família? Faz o mesmo pela salvação da sua casa? Você tem procurado viver zelosamente, amparado pela Virgem Maria, a obediência e a humildade no seguimento de Jesus e tem oferecido esse seu sacrifício de amor pela salvação da sua casa, como Nossa Senhora ofereceu junto ao sacrifício de Nosso Senhor pela salvação dos homens? Como pai, como esposa, como filho, tem feito isso para ver a sua família no céu? Tem entregue como ato de amor bendito, assim como o pai recebe a oferta do filho, o filho e o pai recebem a oferta da Virgem Maria, a Trindade Santa recebe juntamente com a Beatíssima Virgem Maria em alegria a tua oferta pessoal. Oferece, meu irmão, a tua obediência, a tua humildade, os gestos de amor que cumpre na sua vida em sacrifício de comunhão com Cristo, pela salvação da sua casa, pela salvação da sua comunidade religiosa, pela salvação dos seus paroquianos, pela salvação dos seus irmãos de seminário, pela salvação de sua comunidade, de sua inteira congregação. Oferece, e o Senhor há de receber pelas mãos de Maria tão grande graça e tão grande dom. E Deus aceitou por graça, com os merecimentos de Jesus Cristo. Daí as palavras abençoadas de Chartres, Arnaud Chartres, cooperou Maria com Cristo para a nossa salvação. E a gente poderia dizer, e nós também queremos cooperar com Maria e Jesus com a salvação da nossa família, da nossa comunidade paroquial, com a salvação dos homens, com a salvação das almas. E olha aqui em Fátima,
o anjo nos ensinou isso e Nossa Senhora falou tanto disso. São poucos aqueles que rezam para que as almas não se percam no inferno, ou seja, que oferecem, poderíamos dizer assim, como ela ofereceu, os méritos de amor, da obediência, da caridade, da humildade, em favor da salvação e da conversão dos pecadores. Por fim, acrescenta essas últimas palavras: foi a Virgem, pois, medianeira dos homens. Não, mas dirão, talvez, como pode ela ser também medianeira dos anjos? Sustentam muitos teólogos que Jesus Cristo mereceu a graça da perseverança aos anjos também. Tornou-se-lhes assim medianeiro de condigno, o que permitiu chamar Maria de medianeira de congruo em favor deles, desde que com suas preces acelerou a vinda do Redentor. Pelo menos, merecendo de congruo tornar-se mãe do Messias, mereceu aos anjos a reparação dos lugares que foram perdidos pelos demônios. Olha que bonito. A Virgem Santíssima, também com sua graça, conseguiu a súplica de reparação pela ofensa cometida contra Deus nos céus. Olha que coisa forte, né? Ela trouxe o Redentor que foi sentar à direita do Pai, no trono, a Ele preparado desde toda a eternidade, sentou-se à direita do Pai. E se a desobediência ou se a rebelião de Lúcifer e dos demais anjos foi exatamente contra o mistério da encarnação, vê o Verbo de Deus, vê a segunda pessoa da Trindade, nosso Senhor Jesus Cristo, verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, sentado no trono da graça, pronto. Foi a reparação de tudo aquilo que, gerado pela desobediência e pela perdição dos anjos rebeldes. E sendo a Virgem Maria aquela que, como ele fala com tanto carinho, acelerou isso, ou seja, que trouxe o Senhor, né? E que suplicou, e que foi a primeira a cuidar do Verbo encarnado e o desejou sentado à direita do trono, à direita do Pai, na glória dos céus. Oh, meu irmão e minha irmã, por isso, essas palavras tão bonitas que a gente acabou de ouvir agora. Assim a nossa celeste menina, tanto por causa de seu ofício de medianeira do mundo, como em vista de sua vocação para a Mãe do Redentor, recebeu desde o primeiro instante de sua vida graça mais abundante que a de todos os santos reunidos. E que admirável espetáculo para o céu e para a terra não seria a alma dessa bem-aventurada menina encerrada ainda no seio de sua mãe. Era a criatura mais amável aos olhos de Deus, pois que já cumulada de graças e méritos podia dizer, quando era menina, agradei ao Altíssimo. E ao mesmo tempo era a criatura mais amante de Deus, de quantas que até então haviam existido. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Beatíssima Virgem Maria, menina, e pela intercessão de todos os santos e santas de Deus, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nossa Senhora Aparecida, Mãe do Brasil e Mãe de todos nós, rogai por nós.